A maior invenção da humanidade é, sem dúvida, a escrita. Sobre a vida de alguns faraós, graças a papiros e registros nas paredes dos templos, às vezes sabemos os mínimos detalhes, mas sobre o formidável exército russo, formado em meados do segundo milênio antes de Cristo, sabemos quase nada. Nem uma única carta sobreviveu. Apenas cemitérios ao longo das margens de grandes rios, repletos de armas de extraordinária beleza. Assista ao vídeo até o final para saber mais sobre esses cemitérios e outras descobertas arqueológicas recentes. Olá, amigo! Você está no canal Kirtop. Descrição antiga de uma invenção do século XX. Cientistas da University College London publicaram um estudo sensacional que prova que o aço cromo foi inventado 1000 anos antes do que se pensava. Acredita-se que o aço inoxidável resistente à corrosão dopado com cromo tenha sido inventado há pouco mais de 100 anos. O aço cromo é considerado uma das principais inovações do século XX. No entanto, arqueólogos britânicos afirmam em seu trabalho que, na verdade, a invenção foi feita pelo menos 1000 anos antes. Como parte de sua pesquisa, eles examinaram vários manuscritos persas medievais. Eles estavam procurando uma descrição das receitas para a fabricação de aço. Foi dada atenção especial ao manuscrito Al-Jawahir fi Marifa al-Jabair, datado dos séculos 10 e 11, escrito pelo estudioso persa Abu Rayhan al-Biruni. Ele descreve a única receita conhecida para a fabricação de aço para cadinho. O manuscrito conta a história de um ingrediente misterioso que os cientistas modernos reconheceram como cromo. Guiados pelas instruções de fontes escritas antigas, os arqueólogos chegaram ao monumento Shahak, no sul do Irã. Do século XII ao século XIX d.C., esse foi um conhecido centro de produção de aço. É também o único sítio arqueológico dentro das fronteiras iranianas onde foram encontradas evidências da produção de aço em cadinho. A propósito, não foi fácil encontrá-la, já que muitos vilarejos no Irã têm o nome Shahak. Ao chegar ao local certo, os pesquisadores encontraram resíduos da produção de aço que datam dos séculos XI e XII d.C. Dessa jorra, eles extraíram os restos de carvão vegetal submetidos ao procedimento de datação por radiocarbono. Restos de vasos da Idade da Pedra em Murmansk. Arqueólogos encontraram artefatos da Idade da Pedra na região de Murmansk. Os restos de vasos de cerâmica que são semelhantes aos encontrados na Carélia. No verão passado, a equipe da expedição continuou a pesquisar uma das várias lareiras retangulares de pedra na região de Kofdor, perto de Chalmozero. Presumivelmente, a lareira descoberta data do século XII. Uma resposta mais precisa a essa pergunta será dada pela próxima análise de radiocarbono do carvão encontrado na lareira. Ao concluir a pesquisa, os arqueólogos fizeram uma descoberta interessante. Devido ao alto nível de água observado nas águas do Ártico este ano, as margens e algumas árvores na área de estudo foram levadas pela água. No solo, foram encontrados restos de vasos de cerâmica do período Neolítico, que datam aproximadamente do 4º milênio antes de Cristo. Os fragmentos estão mal preservados e se desfazem facilmente até se transformarem em areia, mas eles podem ser considerados uma confirmação do fato de que as pessoas viviam no território da atual região de Kofdor no final da Idade da Pedra. Ainda não sabemos quem eram essas pessoas cujos sítios encontramos e de onde vieram na Península de Kola, embora haja algumas suposições a esse respeito. As cerâmicas que encontramos são semelhantes às encontradas na Carélia e na Finlândia, mas estudos paleogenéticos mostraram que as pessoas que viveram aqui na Idade da Pedra não são os ancestrais dos Seimi, que hoje são considerados os habitantes indígenas da Península de Kola. A origem dos Seimi ainda não está clara. Tesouro de 22 bilhões de dólares. O templo indiano de Padmanabhaswamy ganhou fama mundial em julho de 2011, quando esconderijos com inúmeros tesouros foram descobertos em seus porões. Esses achados só podem ser comparados com os valores das tumbas do faraó egípcio Tutankhamun, descobertas em 1922. O templo foi construído em 1750. A história dos tesouros no templo está ligada à cultura e os costumes da Índia antiga, quando os rajas, ao subirem ao trono, davam o próprio peso em ouro ao santuário. Em todos os momentos, comerciantes que visitavam a cidade faziam generosas oferendas à divindade do templo Padmanabhaswamy, não apenas para receber uma bênção para fazerem boas vendas, mas também para obter o favor das autoridades locais. As riquezas que os fiéis levavam ao templo foram acumulando.
Os sacerdotes coletaram todos esses presentes e os levaram para armazenamento em 6 câmaras, 2 das quais foram lacradas há cerca de 130 anos. Foram encontradas barras de ouro com o peso total de 1 tonelada e sacos de pedras preciosas, rubis, safiras e diamantes. Um dos itens mais incríveis nos esconderijos era um trono feito de ouro puro cravejado de diamantes e outras pedras preciosas, 536 quilos de moedas de ouro e prata. Uma haste de ouro pesando mais de 500 quilos, pratos e coroas incrustados com rubis, estatuetas de ouro e uma corrente de ouro de quase 6 metros e pesando 36 quilos, além de uma estátua de ouro de Vishnu com mais de 1 metro de altura. Anel da Morte. Caçadores de tesouros do país de Gales descobriram 9 valiosos artefatos medievais nos reinos de Powys e Gales. Um dos achados mais valiosos foi um anel de ouro encontrado em Powys com a inscrição Memento Mori, isto é, lembre-se da morte, e uma caveira. Além disso, foram encontradas moedas de ouro e prata e um fecho de gancho duplo medieval. Todos os valores pertenciam, de acordo com historiadores, à nobreza galesa e foram feitos no período do século IX ao XVII. Os caçadores de tesouros doaram seus achados ao Museu Nacional do País de Gales. Como disseram as autoridades do País de Gales, ele se tornará parte do Tesouro Nacional. Esse é um dos primeiros exemplos de anel mortuário do final da Era Tudor, disse o Dr. Mark Redknapp, vice-diretor de coleções e pesquisa do Museu Nacional. A popularidade desses anéis estava associada a uma alta taxa de mortalidade naquela época. Sua ideia principal era lembrar a transitoriedade e a brevidade da vida. Essas descobertas nos permitiram aprender mais sobre a atitude em relação à morte naquele período. Os achados também incluíram um anel de prata medieval, fíbula, moedas e um fecho de gancho prateado. Tinteiro antigo em Israel. Durante escavações em Gush Etzion, uma área ao sul de Jerusalém, os arqueólogos descobriram um tinteiro com cerca de 2.000 anos de idade. A descoberta remonta ao final do período do Segundo Templo, que foi destruído em 70 d.C. O tinteiro descoberto atesta o alto nível de alfabetização entre a população judaica da Judéia durante esse período. O tinteiro de barro fica em um suporte plano e tem 2 pequenas alças. Ele também tinha um orifício estreito pelo qual a tinta era derramada e uma ponta era inserida. De acordo com os arqueólogos, esses achados não costumam ser facilmente encontrados. Artefatos semelhantes já foram encontrados em Israel algumas poucas vezes. O tinteiro provavelmente pertenceu a um escriba ou comerciante que viveu nos anos que antecederam a destruição do Templo de Jerusalém. A questão da alfabetização entre a população da Judéia é objeto de muito estudo, pois está diretamente relacionada ao surgimento dos textos bíblicos. No entanto, até recentemente, especialistas só podiam supor que, há mais de 2 milênios, muitos judeus sabiam ler e escrever. A descoberta de um antigo tinteiro confirma essa hipótese até certo ponto. Quem viveu no 8º continente afundado? Entre 50 e 35 milhões de anos, o 8º continente da Terra, a Zelândia, mergulhou no oceano e desapareceu. Hoje, uma pessoa pode ver apenas uma pequena parte dessa terra, a Nova Zelândia. Mas quem habitou o continente perdido de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados? Em um novo estudo, cientistas conseguiram encontrar a resposta para essa pergunta. Como se viu, há cerca de 60 milhões de anos, pinguins viviam na Zelândia. É verdade que eles não são todos os que conhecemos hoje. Entretanto, cientistas afirmam ter descoberto fósseis de uma espécie extinta de pinguim, talvez o elo perdido entre espécies antigas e modernas. Pesquisadores descobriram um tesouro inteiro de fósseis bem preservados de 3 milhões de anos, incluindo um crânio e um osso de asa, na ilha norte da Nova Zelândia. Após análises, os autores do novo trabalho concluíram que tais ossos pertenciam a uma espécie até então desconhecida de pinguins de crista, que recebeu o nome de Eudiptes atatu. Os fósseis do pinguim Eudiptes atatu foram encontrados em uma rocha perto da região costeira de Taranaki. Moradores locais foram os primeiros a encontrá-los e, em seguida, pesquisadores do Museu Te Papa Tongarewa da Nova Zelândia se interessaram pela descoberta. Quando os cientistas perceberam que os restos mortais tinham 3 milhões de anos, eles compararam os fósseis com outras espécies vivas de pinguins de crista. Assim, descobriu-se que o fóssil era semelhante aos pinguins modernos, embora seu bico fosse mais fino, indicando uma dieta
diferente. Especialistas também acreditam que esses pinguins antigos eram gigantescos. Em 2017, descobriram que eles atingiam cerca de 2 metros de altura e pesavam 100 quilos. Grande parte da Zelândia, que tem aproximadamente metade do tamanho da Austrália, está atualmente a mais de 1000 metros debaixo d'água. O continente já foi o lar de dinossauros e era coberto por exuberantes florestas tropicais. Máscara da Morte. Um homem tatuado, descoberto no cemitério Oglak Tse, na região montanhosa de Cacácia, morreu com uma idade de 25 a 30 anos, há cerca de 1700 anos. Uma varredura computadorizada de sua máscara mortuária revelou o rosto de um antigo Tashtik com cabelos castanhos encaracolados e uma cicatriz no rosto que foi tratada após sua morte. Cientistas acreditam que aqueles que enterraram o falecido procuraram corrigir seu rosto desfigurado por um golpe fatal, a fim de melhorar sua aparência antes de ser enviado para a vida após a morte. A cultura Tashtik era composta por pastores e agricultores que viveram entre os séculos 1 e 7 d.C. na bacia de Minasinsk do rio Yenisei, na Rússia Central, um dos rios mais longos da Ásia. Os cientistas usaram técnicas de tomografia computadorizada para escanear a máscara, o rosto e o próprio crânio. Como resultado, a doutora Penkova, curadora do Museu Hermitage em São Petersburgo e curadora da coleção siberiana do Departamento de Arqueologia, descobriu que a cicatriz no rosto do homem não era a única evidência do trabalho póstumo de cirurgiões antigos. Seu crânio também foi aberto no lado esquerdo, com um buraco de 6 por 7 centímetros de diâmetro, feito com uma série de golpes com um cinzel ou martelo. A máscara mortuária tem listras pretas em um fundo avermelhado, cruzando os olhos e a ponte do nariz do falecido, exatamente como a tatuagem em seu rosto durante a vida. Os rostos de uma mulher e de uma criança encontrados na mesma câmara funerária também serão recriados usando tomografia computadorizada para determinar se os três eram parentes. Como descoberto, máscaras masculinas e femininas têm cores diferentes. Os rostos das mulheres eram decorados com espirais e pergaminhos vermelhos, diferente do fundo vermelho com listras pretas. Rotíferos antigos. Tardígrados e rotíferos, novos candidatos ao título de criaturas mais resistentes do mundo, pesquisadores do Instituto Russo de Problemas Físico-Químicos e Biológicos da Ciência do Solo, conseguiram ressuscitar e multiplicar micro-organismos encontrados em solo congelado a uma profundidade de 3,5 metros em Iacútia. Os rotíferos do gênero Adenata passaram 24 mil anos no permafrost, mas não morreram. Descongelados, eles começaram a se multiplicar. Além disso, cientistas realizaram uma série de experimentos com eles, que foram congelados novamente. E, ao mesmo tempo, rotíferos modernos foram submetidos ao mesmo congelamento. Os micro-organismos não são diferentes e reagem da mesma forma às mesmas condições, de modo que os pré-históricos não tinham maior resistência ao congelamento. E sobreviveram porque o processo de congelamento no solo era corretamente lento, e os micro-organismos mergulharam em animação suspensa com danos mínimos. As informações coletadas desses animais minúsculos podem ajudar a entender a melhor forma de criopreservar as células, os tecidos e os órgãos de outros animais, inclusive dos seres humanos. Apesar de seu tamanho, os rotíferos são conhecidos por sua resistência, capazes de sobreviver ao congelamento, à fome e ao baixo teor de oxigênio. Eles parecem os tardígrados, que são praticamente invulneráveis e podem sobreviver até mesmo no espaço. Ainda não está claro o que um rotífero precisa para sobreviver no gelo por, pelo menos, alguns anos, e como se pode estender esse período para milhares de anos. Estudos com espécimes do Ártico continuarão, em busca de outros organismos capazes de tais criptobioses de longo prazo. A área inundada da Câmara de Âmbar. Mergulhadores poloneses planejam trabalhar por 10 dias. Durante esse período, eles querem explorar minuciosamente o interior do navio-tanque Karlsruhe, que se acredita ter mantido a Câmara de Âmbar a bordo nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. O navio foi afundado em meados de abril de 1945, e o especialista Tomasz Stachura, que dedicou vários anos à busca pela Câmara de Âmbar, não tem dúvidas de que o artefato será encontrado no local do naufrágio do navio
navio Karlsruhe. Pesquisas preliminares mostraram que havia caixas de armas a bordo, bem como obras de arte. Telas e porta-retratos foram encontrados no fundo do Báltico. Aparentemente, o navio estava transportando muitos objetos de valor. Os nazistas removeram a sala âmbar do Palácio de Catarina, em São Petersburgo, em setembro de 1941. O lendário artefato foi visto pela última vez em Königsberg, Kaliningrado, e desapareceu sem deixar rastros, dando origem a muitas teorias da conspiração. Entusiastas de todo o mundo, no entanto, esperam descobrir a Sala Âmbar, guerreiros fantasmas da Rússia. Em algum momento dos séculos 16 a 15 a.C., na faixa entre as zonas de estepe e floresta da Eurásia, surgiu uma comunidade de guerreiros que possuíam as mais altas habilidades metalúrgicas da época. Eles usavam arsênico como um componente de liga para o bronze, conheciam a tecnologia de fundição fina e decoravam lanças, punhais e machados com ornamentos e figuras de pessoas e animais. Eles deixaram para trás sepulturas militares desde a Mongólia até o Mar Báltico. Todos esses cemitérios estão ligados a grandes rios, como o Volga e o Oka, o Kema e o Chizovaya, mas não tem nada a ver com os assentamentos vizinhos daquela época. Não há cerâmica e outros itens domésticos, apenas armas. Isso é tão incomum que historiadores não puderam chamar todos os objetos encontrados de cultura arqueológica, como é de costume, mas sim de fenômeno transcultural. Mais precisamente, o fenômeno Seimo-Turbino, em duas grandes necrópolis da Rutênia. A julgar pelos achados nos cemitérios, esses guerreiros usavam carruagens uniaxiais e armaduras de placas feitas de chifres de veado e alce e costuradas em uma base de couro. Uma descoberta incrível. Aparentemente, no inverno, eles se deslocavam pelos leitos congelados dos rios em esquis, segurando as rédeas de um cavalo que galopava na frente. Era um exército formidável e impetuoso que lutava não se sabe com quem. E a aparência deles também não é clara. Restos mortais nos sepultamentos estavam mal preservados, e em alguns dos animais doentes restavam apenas dentes. Alguns estudiosos os consideram feno-úgricos, alguns são prototurcos, tungus mancus ou samoiedos. Aparentemente, alguns estavam em Altai ou na região de Baikal há cerca de 3.500 anos ou talvez até antes. Formou-se uma espécie de aliança militar que se deslocou para o ocidente. Talvez tenha sido liderada pelo desconhecido Alexandre o Grande daquela época, consumido pela sede de glória. Não há mais evidências escritas. Quanto mais descobertas arqueológicas, mais perguntas são difíceis de serem respondidas. Mas somente em nosso canal você pode aprender mais sobre várias descobertas de nossa história. Obrigado por suas opiniões. Tchau a todos!